Olá, eu me chamo Amanda, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Oeste do Pará e o meu resumo ele é titulado Associação entre a morbimortalidade materna e o grau de infecção por Covid-19 no Pará, tendo como docente a professora Heloísa do Nascimento de Moura Menezes e os colaboradores Erma Ascensão Silva Nunes e Priscila Bezerra de Lima. Bem, a Covid-19 é uma doença que pode afetar qualquer faixa etária. No entanto, diversos estudos apontam que os grupos de riscos eles apresentam maior grau de infecção para desenvolver tal doença, incluindo idosos, portadores de doenças crônicas, gestantes, entre outros. Mulheres gestantes e seus fetos são uma população que apresenta alto risco. Isso acontece devido às suas alterações mecânicas e fisiológicas, incluindo alteração da mecânica pulmonar, da sua ventilação espontânea, que quando esse indivíduo é exposto a uma infecção do trato respiratório, como por exemplo uma pneumonia ocasionada pelo novo coronavírus, ela apresenta maiores complicações em relação às outras populações. Além disso, tem as alterações de cunho do sistema imunológico, que estão potencialmente associados ao maior desenvolvimento de alterações e ao adquirir essas doenças infecto-contagiosas que contribuem para altos índices de hospitalizações hospitalares e complicações como abortos espontâneos, entre outros. Dessa forma, o objetivo desse estudo é associar a morbimortalidade materna e o grau de infecção por Covid-19 em grávidas no estado do Pará. Para isso, trata-se de um estudo descritivo epidemiológico do tipo transversal, onde foram utilizados dados secundários públicos que foram retirados do site oficial do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado do Pará, onde continha casos notificados no CIVEP-GRIPE no período de março de 2020 a abril de 2021. Para a análise de dados desse estudo, foi utilizado a análise descritiva, indicadores de morbimortalidade envolvendo as medidas de frequência, prevalência e letalidade, taxa de mortalidade proporcional e razão de mortalidade materna, além do teste de Chi quadrado com nível de significância com P menor que 0,05. Resultados e discussões. Até abril de 2021, quando esse estudo foi realizado, o número de casos de Covid-19 no estado do Pará eram 4.557 casos, sendo que 365 casos foram positivos relacionados a puérperas e gestantes, principalmente numa faixa etária de 20 a 30 anos, referente a uma população de 8.602.865 habitantes, tá? Mostrando um coeficiente de mortalidade de 532,34, com uma prevalência de 0,43 por 10 mil habitantes, com uma letalidade de 9,54. Em relação ao número de óbitos dessa população no mesmo período, foram caracterizados 12.263 casos, com uma taxa de letalidade de 2,68%. Em relação ao número de internações hospitalares, houve diferença significativa entre as pacientes internadas e as não internadas. Dessa forma, as mulheres que precisaram de UTI, os dados também indicam que houve diferença entre as que tiveram evolução por síndrome respiratória aguda grave e as pacientes que utilizaram apenas suporte de ventilação. Os dados também indicam
que houve diferença significativa entre as pacientes gestantes curadas e as que foram a óbito. Dessa forma, apesar de poucos casos confirmados de gestantes puérperas por Covid-19 no estado do Pará, apresentou-se um alto índice de letalidade com os resultados obtidos nessa pesquisa. Isso demonstra que é importante as medidas preventivas para a Covid-19, além da sua intensificação de cuidados durante o período pré-natal, para que evite e possa que haja um manejo adequado para essa população. Os meus agradecimentos à Universidade Federal do Pará e o meu muito obrigado.